Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema 666 da besta, o sistema político, ok? Bem, queridos, já uma semana aqui em Curitiba, estou descansando, de 10 dias de trabalho bem difícil da chácara. Semana que vem volto de novo. E assim eu estou há quase 2 anos construindo um retiro para mim, distante da grande cidade, ok? E possivelmente acompanho os noticiários, porque eu tenho que, quando falar da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho, da volta de Jesus, então eu tenho que expressar o que está acontecendo na atualidade. Eu tenho que estar me atualizando. Mas dentro dessas atualizações nós vemos que tudo já está revelado. Nós só estamos contemplando e vendo com nossos olhos e ouvindo com nossos ouvidos palavras, ações, decretos, leis sendo criadas para a vinda do grande líder, o anticristo, ok? E são feitas tantas narrativas, desse mundo caído, qual está, como eu sempre falo, programado para ser destruído e dessa vez com fogo. E no dia de hoje, um dia chuvoso aqui em Curitiba, capital, frio, podemos observar que está tudo escuro, nós estamos sem sol, na parte da tarde. E então nós observamos que os tempos vêm se mudando, o tempo vem se moldando para que venha a chegada do anticristo. E um dia como hoje, chuvoso, frio, eu estou aqui a refletir e acompanhando os noticiários, vendo matérias, para me refletir, pensar e até falar com vocês, aqueles que gostam de ver nossos vídeos, o nosso trabalho. Talvez que não tenha sido constante ou inconstância vídeos e mais vídeos, mas nós estamos aqui trazendo a mensagem para vocês, editando vídeos, mostrando os senhores do mundo, deste mundo caído, mostrando as situações políticas, mostrando as situações ecumênicas que está dentro da igreja e no todo sentido político, que se introduziu na verdade dentro da noiva de Cristo, que é a igreja. Infelizmente vivemos apostasia. Apostasia quer dizer o abandono do Evangelho. A palavra também ensina para mim, para você, para nós, para o povo de Deus, que no final dos tempos, o povo, os homens, eles apostatariam da fé. Então isso não é novidade para nós, não é novidade para mim, não é novidade para aqueles que vivem na verdade, a palavra, que apostatariam da fé, abandonariam o Evangelho e dariam ouvido a espíritos de demônios, espíritos enganadores, e é o que nós estamos vivendo agora, nesse preste momento em 2023. Irmão, eu quero deixar para você também uma palavra de conforto e dizer para você que o Senhor, Ele não habita em templo feito por mão de homens, Ele não habita em casa feita por mão de homens. Então Ele habita em você. E a palavra diz que maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós, se é que Ele habita em você. Jesus, Deus, Pai, o Criador, Jesus e o Espírito Santo. Maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo, a rodear o mundo, a trazer a dissensão, a discórdia, que veio para matar, roubar e destruir, que é o diabo, que é o antigo dragão, a antiga serpente, Satanás, que é opositor a Deus. Satanás, ele é um ser inteligente, muito inteligente e poderoso. Ele é muito inteligente e poderoso. Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta, como o próprio Jesus disse no Apocalipse, que houve guerra no céu, ele foi expulso e desce para a terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Eu acredito que ele não sabe dia, data e hora, mas ele sabe que pouco tempo se resta. Ele é um ser inteligente. E nós também temos a inteligência, a sabedoria não humana, não terrena, mas a que vem de Deus, que nos ensina por parábolas, pela mensagem, que devemos avaliar os tempos, olhar para a figueira. Tem muitas figurações para nós vermos que estaria próximo à volta de Jesus. Então, meus irmãos, é nessa palavra que nós devemos meditar. Talvez você fale assim, mas quem sabe Jesus vai vir daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, não sei. Mas quem sabe ele vem essa noite. Talvez ele venha daqui a 300 anos e não venha essa noite. Mas você pode morrer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, talvez amanhã, talvez essa noite você vai deitar e não se levante mais. Talvez no dia de amanhã você levante e vá para o trabalho e nem chegue no trabalho, ou vice-versa. Não chegue no trabalho, está na sua casa. Então, todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Todos nós sabemos disso, tem uma consciência, mas nós fugimos da realidade. Queremos fugir da realidade e pensar que no dia de amanhã, o dia de amanhã não pertence para mim. O dia de amanhã não pertence para você. O dia de amanhã não pertence a ninguém na face da terra. Pertence a Deus. Por isso, querido, nós devemos se colocar diante do Senhor, colocar diante de sua palavra, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos miseráveis homens que carecemos da graça de Deus, que somos pobres e miseráveis, mas podemos receber a graça eterna, a salvação eterna, e herdaremos o reino juntamente com Jesus, da bondade do Pai, nosso Deus e Criador. Isso é maravilhoso, sabermos disso, que se nós tombarmos aqui ao chão, não vai vir demônios nos afrontar, pegar a nossa alma, não. Virá os anjos de Deus para nos receber. Como foi o mendigo Lázaro, que Deus enviou um cortejo de anjo para recepcionar o Lázaro, o mendigo Lázaro, que só teve dores e fadiga nessa terra. Então, meus irmãos, devemos refletir, devemos pensar, avaliar no viver da nossa vida, aceitar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e sabemos que nós temos que fazer o bem e não o mal. Então, até a palavra diz assim, a palavra diz bem assim: tudo que vier à mão, faze-o, porque para onde vais que a sepultura não tem obras. Então, o que Deus der para você fazer, faça de bom grado, agradeça a Deus. Tem um versículo que fala assim também, eu sei que muitos não podem até me criticar, mas essa é a realidade da Escritura. A palavra diz assim: se vocês tiverem o que vocês comer, com o que vocês se vestir, estejais contente, pois a vossa vida está escondida em Cristo. A palavra de Deus era maravilhosa e diz que por mais que venham as tribulações, nós somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo disse: sou mais que vencedor por aquele que me amou, o qual é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o teu Salvador, o meu Salvador, o Salvador de toda a humanidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós sabemos que podemos todas as coisas sim no Senhor Jesus. Vencemos as dores, as enfermidades, vencemos as tribulações, as angústias, passamos por elas, vencemos a guerra. Não deixamos ou não deixaremos nunca de estar na guerra, numa guerra espiritual, numa guerra terrena, numa guerra material, enfim, nunca deixaremos de estar guerreando. Mas Jesus garante para nós, se nós cremos e obedecermos e vivermos o evangelho da verdade, Ele nos garante a vitória que nós vamos vencer. Jesus, o próprio Jesus disse, o próprio Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, tenha bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão no meu nome. Como não? Sim, a palavra diz, e o próprio Jesus disse: esses sinais vão seguir os que crerem no meu nome. Vão expulsar o demônio, vão curar os enfermos.
E tudo que fizer, indo lá para o Salmo 1, tudo que fizer vai prosperar, segundo a vontade do Pai e do Senhor Jesus, daquilo que Ele tem para você, para mim, na individualidade de cada um. Para um, Deus tem um talento, para outro Deus tem 2 talentos, para outro Deus tem 3, para outro Deus tem 4, para outro Deus tem 5. Só que tem um porém que você tem que entender. Aquele que lhe der muito, de muito lhe será cobrado. Talvez você queira ter os 5 propósitos, os 5 dons de Deus, os 5 talentos de Deus. Talvez você queira os 5, mas saiba que você será mais cobrado. Se Deus lhe der os 5 talentos, você será 5 vezes mais cobrado. Então você tem que compreender isso. Talvez Deus olhe a tua capacidade e não te dê os 5 talentos, mas te dê 4, te dê 3, ou te dê 2, ou te dê 1. O importante é que Deus estará no controle e sabe de todas as coisas. Sabe da sua vida. Sabe do teu proceder, do teu suportar. Conhece as tuas falhas, teus pecados. Conhece a tua dignidade. Conhece o teu coração, qual você mesmo não conhece. Nós não conhecemos nós mesmos. Nós não conhecemos o nosso próprio coração, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer, que é o bem, eu não faço. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? O bem que quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso faço. Aí ele fala: miserável homem que sou, quem pode me livrar desta morte? Aí ele se lembra no toque do Espírito Santo em seu coração, em sua mente. Ele diz: dou graça por Jesus Cristo, que morreu por mim, que deu sua vida por mim, que pagou a conta, e agora eu confesso Ele como meu único Deus, o único Salvador, o único que pode tirar o pecado da minha vida, intermédio do seu sangue eu ser lavado, purificado, e intermédio dele, da compra que ele fez de mim para o Pai. Então agora eu sou salvo em Cristo Jesus, herdeiro juntamente com Ele. É assim que nós cremos e vivemos pela palavra. Mas a realidade, irmãos, muitas das vezes nos confronta quando nós estamos nas lutas e nas dificuldades. Choramos, blasfemamos, nós murmuramos, nós até mesmo rejeitamos o Salvador, o Senhor Jesus, o nosso Deus, não com palavras, mas em atitudes, de talvez não estar crendo mais naquela palavra forte que o Senhor nos deu. Mas continuando aqui nessa palavra, o qual eu trago para vocês, sempre motivando dentro da verdade. Nós não devemos se preocupar com as dificuldades, nesse sentido de ficar apavorado. Não fique apavorado, não fique desesperado. O Salmo 46, do verso 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. O Senhor diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, é o sentido de que Ele está dizendo assim: você pode clamar, você pode orar, você pode me buscar, você pode pedir confirmação, só que não fique desesperado. Não fique desesperado, não fique preocupado. Aquietai-vos o vosso coração e sabei que eu sou Deus. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Tudo está nu, patente, Ele vê tudo, sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, pois todos estão contados. E dentro dessa linguagem, a palavra diz assim que nós não devemos se preocupar, que não perecerá sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. E o Senhor diz mais sobre as preocupações devido a essas situações. Ele nos ensina. Eu sempre tenho frisado e falado nas minhas mensagens que eu trago para você. O que Jesus disse?
Não preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. Ele sabe. Não quer dizer que não precise orar. O Senhor quer que nós oremos, o Senhor quer que nós falemos com Ele. Ele é nosso Pai, Ele é Espírito. E a palavra diz que Deus se agrada daqueles que crêem nele. E aqueles que crêem, Ele é galardoador, Ele dá. Impossível servir a Deus se não crer. Nós cremos, Ele é invisível, mas Ele existe. E o Senhor quer ouvir você, quer ouvir eu, sim. Mas não com murmurações, degradações. Ele quer ouvir a nossa oração de agradecimento, no nome de Jesus. Orar, se apresentar, chorar diante dele, da face dele, em nome de Cristo. Se alegrar, apresentar nossas causas. Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir sua oração. Tanto que o Senhor Jesus ensina, até falei no vídeo passado, ore secretamente. Não faça igual os publicanos, aqueles que querem se aparecer, não. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que Ele te ouvirá, irá te recompensar. Então essas mensagens assim, são maravilhosas. E é nessas mensagens que pouco se medita, pouco se fala, é na onde que Jesus, é onde que Deus, o Pai, é onde que o Espírito Santo trabalha. E o milagre acontece. É nesses versículos que eu cito para vocês que eu tenho sido abençoado. A minha vida financeira, a minha vida carnal na saúde, a vida na saúde carnal, enfim, na vida espiritual, em todos os sentidos, eu uso os textos e contextos que Jesus deu para mim. E o mesmo que Ele deu para mim, Ele deu para você. É só você usar pela misericórdia do Senhor Deus, que Ele nos deu o intermédio de Jesus. Jesus certa vez foi procurado porque os apóstolos foram orar para um menino e não conseguiam expulsar o demônio daquele menino. O menino se jogava na água, no fogo, o inimigo tentava matá-lo. E eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E eles foram, então perguntaram para Jesus, você veja bem, os apóstolos, homens de Deus, escolhidos a dedo por Jesus, enviado por Deus, escolhido por Jesus. Diz ali na mensagem que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Então onde que aparece eu e você nessa história? Na nossa oração. Mas Jesus aí dá a repreensão a eles. E Jesus diz, até quando sofrereis, geração incrédula? Quer dizer, na verdade faltou fé ali. Aí Jesus começa a fazer o que tem que fazer. Trabalhar e tira o demônio daquela criança, expulsa aquele demônio daquela criança e dá vida novamente àquela criança. E ele diz aos seus apóstolos, saibam vocês que esse espírito, esse demônio, essa casta de demônios não saia senão por muita oração e por muito jejum. Quer dizer que então Jesus tinha que orar e tinha que jejuar. Jesus fazia isso. Jesus orava e Jesus jejumava. O jejum é um quebra da carne. Não pode carregar como dogmas. Mas, se puder fazer, faça-o. Porque na verdade o poder não está no jejum. Mas, quando Jesus finalizou a sua obra, Ele disse no meu nome. Então Ele deu poder no nome dEle. O nome que é sobre todo nome. Então, no meu nome, expulsarão os demônios. Em meu nome farão isto ou aquilo. Então Jesus ensinou. Mas até então os apóstolos estavam ali, né? E o Senhor Deus, o próprio Jesus, nosso Salvador, Ele permitiu que aquele ato acontecesse e Ele viu que faltava, faltava o jejum, mas o principal de tudo era a oração. A oração é a porta de contato com Deus em nome de Jesus. Jesus é a porta, a oração é a chave. Você ora, Jesus é a porta, você ora e Ele abre e chega ao Pai. Vocês entenderam? A oração é a chave.
Jesus é a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não vai até o Pai. Então quando você faz isso, você chega ao Pai em nome de Jesus e tem medo da chave que é a oração. Observe que quando Jesus fala aliás, quando Jesus aparece lá para Paulo, que era Paulo ou Saulo no caso, lá no caminho de Damasco, o que acontece? Dá um clarão, um grande estrondo. Paulo e seus exércitos que estavam ali acompanhando ele, que era uma milícia ali, digamos assim, ele cai do cavalo e ele automaticamente fica cego. Ouve a voz e ele diz: Senhor, quem é o Senhor? E faz as perguntas. E Jesus ali fala que ele está perseguindo a igreja, o povo dele, enfim. Daí ele pergunta o que Jesus quer que ele faça, e Jesus orienta ele: olha, você vai lá até Ananias, lá na rua tal, esquina tal, e ele vai orar para você e você vai voltar a ter visão, porque tinha ficado cego. Você entendeu? Por que Jesus, que estava ali mesmo, Jesus já não pegou e falou: ó, esteja curado? Jesus não tem poder? Lógico que tem. Só a glória do Senhor Jesus, que é um clarão que deu, o estrondo que deu e o clarão, ele caiu do cavalo, ele queimou as suas vistas, que criou escama de peixe, diz assim. Talvez você não entenda, eu sou soldador, tenho curso, tudo certinho, e quando você olha para sol, se você olhar sem estar com o equipamento de IPI, você queima os olhos. Você não dorme de noite, é perigoso, depende da queimadura, você perder até a visão. Foi o caso do apóstolo Paulo, que perdeu a visão devido à glória do Senhor. Ele não viu o Senhor Jesus, literalmente. Foi só o esplendor do Senhor. Mas ele teve que então fazer aquela caminhada, aí até a rua direita e falar com Ananias. Daí Ananias ora para ele, cai as escamas dos olhos e ele é curado. Irmãos, é a oração. E outra coisa, dentro da oração tem que ver a sinceridade. Não pode ser como a oração do fariseu, do publicano, que era religioso. Talvez você seja religioso. Ah não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que cantar, eu tenho que louvar, eu tenho que ir em todos os cultos. Religioso. O religioso, meu irmão, era lá o publicano lá, era o fariseu que orava, esticava sua mão: Senhor, meu Deus, eis aqui eu, aqui ó, um santo, jejum 5 dias por semana, vou os 7 cultos, digamos assim, não sou como os demais pecadores, dou meus dízimos e as minhas ofertas. Ele fazia isso. E ele fazia mesmo. Não era mentira, não era fake news, não. Ele fazia. Ele ia para a igreja, ele jejuava. E ele orava. E ele ofertava, ele dava dízimo, ajudava o próximo. Pense, todo mundo que olhava para ele falava: esse homem, se esse não for salvo, ninguém vai. Sabe, irmãos, Jesus contando essa história, eu medito muito hoje. E de repente, Jesus fala do pecador. Isso é a oração da sinceridade, coração limpo de verdade. O pecador tinha conhecimento de Deus. Tanto que ele tinha conhecimento que ele fala assim, ele está cheio de pecado, de angústia, daí ele vai orar. Ele vai orar, sabe o que ele faz? Ele não sabe como começar a orar. Talvez você já aconteceu muitas vezes. Eu comigo, muitas e muitas vezes que eu vou orar, eu falo: Senhor, eu não poderia nem estar aqui orando. De tão miserável que eu sou, de pecador, sou pecador. Nossa, eu fiz aquilo, falei aquilo, fiz isso, fiz... Senhor, o que eu posso fazer? Então aquele pecador falou assim: Senhor, eu não sou digno. Olha, ele falou: não sou digno. Ele foi orar lá, ele não conseguia nem orar, mas ele começou a falar: ó, Senhor, eu não sou digno de olhar para os céus. De tão miserável pecador que sou, tem misericórdia de mim, Senhor. Acredito eu que ele não só orou por ele, mas tem misericórdia de mim, dos meus parentes, dos meus amigos, até dos meus inimigos. Tem misericórdia, que nós somos todos imundos e precisamos do Senhor. Tem misericórdia, eu não sou digno. Aí Jesus pergunta: você acha quem que Deus ouviu? Foi o religioso que ia nos cultos, que jejuava, que pregava, que estava o tempo todo na igreja, que dava oferta, dízimo, enfim. Sabe o que a palavra diz? Que Jesus, o próprio Jesus, que é Deus também, o Filho, né? E o Deus Pai ouviu o
pecador. Ele ouviu a oração sincera, irmão. Não a oração de fariseu, não a oração de blá blá blá. Então, meu irmão, irmãs, você quer receber tua bênção? Você quer receber? Você quer ser abençoado? Faça a oração do pecador, reconhecendo quem você é. A palavra diz que nós devemos se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele em breve te exaltará. Que ao seu tempo Ele te exaltará, meu irmão. Se humilhe. Eu sou conhecedor, meu querido e amado irmão, desde criança. Me batizei aos 16 anos de idade. Tive muitos tropeços na minha vida, pecados, imundícias, erros terríveis. Mas eu sempre tive o consolo, ou até mesmo a repreensão do Espírito Santo. Isso não está certo, isso está errado, mude, senão você vai se perder. Está se perdendo, se morrer assim não vai dar certo, não vai poder entrar no céu. Sempre me falando. Sabe o que eu fazia? Pai, tem misericórdia. Eu não sei o que fazer. Pai, me dê força. Pai, me ajude. Pai, se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Pai, tem misericórdia, me ajude. Irmãos, por mais que nós lutemos contra nosso pecado e todos os males que vêm sobre nós, sobre os nossos olhos, que adulteram tudo diante do Senhor, nós vemos uma coisa e adulteramos dentro da nossa mente. Nas situações, numa palavra, numa mulher, num ser, em todos os sentidos. Uma pessoa fala uma coisa, nós fazemos duplo sentido, não é assim? Fazem piadinha, enfim, dentro da igreja existe muito isso. Eu vi muitos pastores que fazem isso. Um deles é o Cláudio Duarte, né? O pastor Cláudio Duarte, né? Só de exemplo aqui que eu estou falando. Então nós distorcemos tudo. A própria mente carnal nossa faz isso. Imaginamos coisas e Deus está vendo tudo. Aí eu olho assim e falo, meu Deus, então quem pode ser salvo se nós temos esse espinho na carne? Você sabe o que a palavra diz? Que não há um justo sequer. Não há um justo sequer, pois todos estão destituídos da glória de Deus. A palavra diz mais ainda, eu vou dizer para você, para o conforto do teu espírito, do teu coração, para o conforto da tua alma, para que você venha entender a salvação. A palavra diz que na verdade o teu corpo, o nosso corpo são zumbis. Nós estamos debaixo de maldição aqui nessa terra. Tem gente que não aceita, eu estou na bênção, eu estou na glória, estou na bênção. Só que se você tivesse com o corpo glorificado, eu diria que você não tinha maldição. Mas nós temos aí na maldição, o qual um dia nós vamos ter um corpo diferente. Não desse, esse aqui é um corpo caído, pecaminoso, fadado e condenado a morrer ainda. Temos dor, temos febre, temos angústia, necessitamos de alimentos físicos, necessitamos de se vestir, um monte de coisas carnais, da carne. E sabe o que a palavra diz? Que na verdade o nosso corpo é um zumbi. Na verdade o corpo está morto por causa do pecado. Você está morto, está debaixo de maldição. Um dia nós vamos ser ressuscitados e viveremos. Teremos um corpo, diz o Senhor Jesus, semelhante ao dele, igual ao dos anjos. Aí sim, meu irmão. Aí glória a Deus. Não haverá fome, não teremos mais sede nem fome, e nem frio, nem angústia, nem dor. Lá não terá sexo, não terá assexuados. Seremos todos igual anjos do Senhor, diz a palavra. Não casam e não se dão em casamento, não procria. Então, meu irmão, você tem que entender que nós estamos num corpo fadado a morrer. E um dia, a palavra diz que a semente tem que morrer para depois nascer, né? A planta, igual nós somos uma semente que vamos morrer para nascer novamente um corpo glorificado pelo Senhor Jesus, eternos. Aí nunca mais choraremos, nunca mais teremos enfermidade, nunca mais morreremos. Então o conforto que eu deixo para você diante dessa palavra, de tudo isso que eu falei, a chave para tudo isso é a sua oração, ok? Buscai ao Senhor enquanto podeis achar. Virá o dia que terão fome, não de comida, não de bebida, mas sim fome da palavra de Deus. Nós estamos caminhando para essa reta final do abandono, como eu disse, do Evangelho, com o apostatar da fé.
E é necessário que, se você quiser ser abençoado, meu irmão, você creia e vive e viva, e você creia e viva os ensinos e mandamentos e decretos deixados por Deus em intermédio da boca do Senhor Jesus, dos profetas e dos apóstolos, e principalmente pela boca do Senhor Jesus, que deu-nos mandamento novo: amar a quem vos persegue, dar a quem lhe pedir, perdoar aqueles que lhe agravam, ok? Seja vencedor, irmão, em nome de Jesus, pois Ele foi e é e dá para você essa autoridade de ser vencedor. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, vós vencereis também. O apóstolo Paulo aumentou lá para nós, dando assim esse sentido: sou mais que vencedor por aquele que me amou. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Podemos, o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas. Você pode dizer, nós podemos dizer, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Sabemos que temos tristeza e angústias, temos alegrias, temos momentos diversos, mas a nossa alegria está no Senhor Jesus. A tua alegria está no Senhor Jesus. Ele vai te dar vitória, Ele te dá vitória, Ele é vencedor, Ele é eterno. Ele é luz, Ele é o caminho, Ele é verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Amém? Paz e graça, meu irmão, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê graça. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.